Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite, vamos chegando. Pessoal, hoje vai ser com gripe, com frio, vai ser daquele jeito hoje. Eu espero que a gente possa fazer da melhor forma aí e contar com a colaboração de todos vocês. Na semana passada eu falei no final do vídeo, nessa semana eu vou falar logo no início, né? Que é pra gente já ir tentando aí alavancar lá o canal. A minha intenção, pessoal, é de iniciar a fazer as lives aí no YouTube. Porém, como eu falei, o YouTube, para fazer live ao vivo agora, ele está necessitando de ao menos 1.000 inscritos no canal. O nosso canal ainda não está com 1.000 inscritos. Então eu peço a colaboração de todos vocês aí que forem acompanhar a nossa live, todos vocês que estiverem conectados aí, dá um pulinho lá no nosso canal do YouTube, a gente vai deixar o link aí para vocês. Dá um pulo no canal do YouTube, se inscreve no canal do YouTube. Boa noite, Edneide. Se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos aí pra gente chegar a esses 1.000 inscritos aí, pessoal, pra gente conseguir fazer as lives pelo YouTube. Quando a gente fazia as lives pelo YouTube, a qualidade era um pouco melhor, né? E a gente conseguia já deixar ela gravada. Por exemplo, eu tô fazendo essa live hoje, eu não tenho certeza se ela vai ficar gravada, entende? Boa noite, Edneide. Então é assim, se ela ficar gravada, tudo bem. Se não ficar, o que acontece? A gente perde bastante conteúdo aí, né? Como a gente já perdeu muitos conteúdos. Inclusive aí lives que a gente recebeu convidados e tudo, a gente acabou, né, não gravando, e aí fica difícil de chamar a pessoa novamente para vir aqui, para gravar um vídeo e tal. Tem todo um processo para a gente conseguir trazer a pessoa até aqui e gravar a live conosco, né? Então por isso que a gente está pedindo aí para vocês fazer inscrição lá no canal do YouTube e tudo, para a gente poder chegar aí a 1.000 inscritos. Legal, pessoal? Sem mais delongas, né? Vou me apresentar aqui mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, bem-vinda, Sandra. Para quem ainda não me conhece, eu sou psicólogo e hipnoterapeuta César Alves. E essa live de hoje, pessoal, ela é um pouquinho diferente. Não que ela seja diferente, que ela vai mudar muita coisa, mas o que acontece? Me abordaram e falaram assim: eu vi você fazendo live no Instagram e tal, e não foi a primeira vez que isso acontece, tá? E o que é TCC? É para conclusão de curso? Você está ensinando o pessoal a fazer conclusão de curso e tal? Porque eu vi sua live, mas eu não entendi direito. Eu vi que você está falando para alguns psicólogos. E aí eu me dei conta do seguinte, né? Conversando inclusive com a Jaque, tá, pessoal? Só para deixar vocês aí mais tranquilo, a Jaque já está melhor, tá? Já está se recuperando em casa e tá tudo bem com ela, tá? Então, conversando com a Jaque, a gente chegou a essa conclusão, que realmente às vezes as pessoas não são só psicólogos que acompanham nossas lives, né? Então a gente tem outras pessoas também que estão acompanhando nossas lives. Então a pessoa chega e perguntou: o que é isso? E aí eu falei: nossa, realmente é verdade, né? A gente chega aqui, começa a fazer lives sobre a TCC, vai falando o que são os pensamentos, cada técnica, e aí o pessoal que chega, eles acabam: nossa, não conheço. Então a gente resolveu hoje, né, especialmente hoje, fazer essa live voltado realmente assim, para explicar o que é a TCC, como ela funciona. Então assim, vai ser uma live um pouquinho diferente, né, gente? Mas eu peço que vocês fiquem aí até o final. Se tiverem perguntas, se quiserem contribuir aí, com alguma questão da TCC, fiquem à vontade, tá legal? Assim, sem mais delongas, né? E lembrando que hoje eu tô meio gripado, então a voz não tá muito legal. De repente eu vou dar umas, né? Que hoje tá aqui em São Paulo aqui tá terrível de frio, viu? Então assim, gente, a TCC. O que seria essa TCC? Bom, primeiramente falando, a psicologia ela tem várias abordagens, né? Então aí tem a Gestalt terapia, tem a psicanálise e não vou citar todas, mas tem a TCC. O que seria a TCC? Terapia cognitivo-comportamental. É uma forma de trabalhar, então não significa que todo psicólogo precisa usar a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Não, tem psicólogo que prefere a psicanálise, tem psicólogo que prefere a Gestalt, tem psicólogo que prefere o humanismo. E por aí vai, gente. Cada psicólogo escolhe uma abordagem a qual ele se identifica melhor, a qual ele aprende a trabalhar. E como que o psicólogo descobre essa abordagem, como que o psicólogo
define qual abordagem que ele vai seguir? Atuando. Ele começa, na maioria das vezes sim, né? Algumas vezes o psicólogo ele entra na faculdade e ele já define qual abordagem que ele vai fazer e ponto final, né? Através de algumas sugestões de professores e tudo, da época que eu fiz a graduação, me recomendaram que eu não fizesse escolha logo no início. Por quê? Porque durante a graduação você conhece várias abordagens. Então, se você escolhe a sua abordagem logo no início, você se fecha para outras abordagens, né? Então, eu não fiz essa escolha logo no início, eu escolhi quando eu saí da faculdade realmente, e eu não vou dar conselho para ninguém, mas foi um conselho que me deram e foi muito bom dos professores. Não escolha a sua abordagem, primeiro vá atuar, perceba de que forma que você se sente melhor atuando, seja com a psicanálise, seja com a Gestalt, seja com a TCC. Eu me sinto muito bem e faz muito sentido para mim atuar com a TCC. Né? Que a TCC é a terapia cognitivo-comportamental, desenvolvida por Aaron Beck. O Beck ele tem aquela fala dele que é assim: as pessoas elas não reagem ao mundo às coisas que acontecem a ela, né? O Beck ele sempre traz a questão assim, né? O Aaron Beck ele traz a questão assim: as pessoas reagem a forma que elas interpretam ou a forma que elas entendem aquela situação. Para ficar bem claro que eu vou dar um exemplo, tá? Vamos imaginar aqui que duas pessoas vão na casa de uma outra pessoa que está passando por uma situação, né? E essa pessoa ela está passando por uma situação pontual. Duas pessoas diferentes chegam lá, conversam, ficam ali, de repente tem um almoço, alguma coisa. Cada uma dessas pessoas vão interpretar aquela mesma situação que aquela pessoa está passando de uma forma. Por exemplo, a pessoa está passando lá por uma crise no casamento, ela acabou de separar do marido. Aí foram duas amigas dela na casa dessa moça fazer uma visita. E a situação dela é pontual, ela está separando do marido, o marido foi embora, deixou ela com os filhos e tal. Essas duas moças que foram visitá-las, uma sai da casa dela falando assim: nossa, ela tá arrasada, ela acabou de perder o marido, agora a vida dela vai acabar, ela não sabe o que vai acontecer, nossa, como que é isso, e agora? Ela sai pensando que a pessoa está destruída. A segunda pessoa, por sua vez, sai com o pensamento: nossa, ela agora vai estourar, agora ela vai pra balada, agora ela vai se maquiar, agora ela vai pintar o cabelo, agora, nossa, agora ela vai ficar maravilhosa, agora a vida dela vai começar, porque ela largou aquele peste que não valia nada. Vocês percebem que é a mesma situação, porém são duas pessoas diferentes. E aí o que a gente avalia com a TCC? Por que é a mesma situação, porém cada pessoa sai com um pensamento diferente? Por conta das crenças, por conta das vivências que essa pessoa teve. Então, quais são as crenças que existem nessa pessoa que saiu comemorando? Ainda bem que ela largou esse traste, que ele não presta. Essa pessoa talvez ela tenha crenças, ela tenha pensamentos de que homem não presta, ela tenha pensamentos de que é melhor ficar solteira, de que casamento não é bom. E isso são crenças que são enraizadas nessa pessoa, através das vivências dela, né? Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho as crenças, mas só para a gente concluir aqui o exemplo. Aí a outra moça, quais crenças que tem nela? Né? Ela tem crenças de que o casamento é tudo, o casamento é uma instituição maravilhosa, a pessoa para estar bem na vida precisa estar casado, então essas são as crenças dela. E através dessas crenças, o que acontece com ela? Ela vai imaginar que a outra está muito mal porque acabou de largar o marido. Já a outra vai pensar diferente, vai falar assim: não, ela largou, então para ela tá bem. E o que são essas crenças, pessoal? A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha da seguinte forma: a gente vai identificar os pensamentos, os sentimentos. Vou explicar de uma forma mais geral. Primeiro eu vou falar da árvore. Depois eu volto aqui, tá, pessoal? Para vocês não se perderem, para a gente entender bem direitinho. Existe lá uma árvore, né? Essa árvore ela tem as raízes. Essas raízes são as crenças. Essas crenças, elas foram sendo introduzidas através dos tempos, através da convivência com outras pessoas, através de tudo aquilo que você passou na sua vida, foram sendo implantadas crenças. Isso assim, de repente qual crença que pode estar na pessoa número 2? O homem não presta. Talvez ela ouviu a mãe dela falando: homem não presta. Talvez ela ouviu a mãe dela falando mal do pai dela.
Talvez ela ouviu a vizinha falando que homem não presta. Talvez ela ouviu o pastor da igreja falando que homem não presta. Ela ouviu o bispo, sei lá quem. Figuras de autoridade falando para ela, homem não presta, homem não vale nada, homem é tudo assim, homem é tudo igual. Então, quais são as crenças que estão enraizadas nessa segunda pessoa? Nessa segunda pessoa, as crenças que estão enraizadas é que mais vale a pena ficar solteira, que vale a pena ficar sozinha, que vale a pena ficar sem o marido. Na outra pessoa, talvez ela venha de uma outra família, que as crenças que foram enraizadas nelas são: o casamento é tudo, o casamento é fonte de vida, você precisa estar casado para ter uma família, se você não tiver casado você não é feliz, se você não tiver casado você não vai prosperar. Isso é o que foi moldado de crença para ela. Então, quando a gente fala dessa árvore, que tem isso na raiz, a gente vai para os frutos. Vocês imaginam que os frutos são os pensamentos. Então, se a pessoa tem essas crenças na raiz, o que ela vai ter de frutos? Obviamente, os frutos que vai sair da árvore dela são só coisas negativas em relação. Ela tem na crença central dela, na raiz, que homem não presta, então os pensamentos dela vai sair que nenhum homem presta, que não vale a pena ficar com ninguém, que não vale a pena se relacionar com ninguém. E isso são os frutos que vão sair dela. Por quê? Está na crença dela. E o que a TCC faz? Terapia Cognitivo-Comportamental. Agora vamos lá pontuar. Terapia Cognitivo-Comportamental vem de cognição, pensamento, sentimentos e o comportamento. Como a gente reage a determinada situação. Como eu falei, né? As duas pessoas foram na casa da moça, porém cada uma identifica essa situação de uma forma. De que forma? Da forma que elas estão, vamos dizer assim, que elas foram... Eu não vou dizer programada, né? Mas da forma que as crenças foram enraizadas nela. Então, da forma que as crenças foram enraizadas nela, elas vão trazer isso para o comportamento delas, até mesmo para os sentimentos. Então, como que a TCC trabalha? A TCC, ela trabalha de uma forma que a gente vem mudando os pensamentos, a gente vai observando que pensamento que está disfuncional, que pensamento que não está funcionando, quais são esses pensamentos, como ele está chegando na pessoa, para a gente chegar na crença raiz. A gente chegando na crença raiz, a gente identificando essa raiz, a gente... Não é fácil modificar, tá, pessoal? Uma raiz não é fácil. Eu trago até mesmo o meu exemplo, né? Que eu tive isso mesmo, o pessoal dá risada às vezes, mas é verdade. Quando criança, eu sempre ouvi, até os 25 anos, o meu pai, a minha mãe falando que... meus tios, etc. e tal, falando que comer manga com leite morria e tal. Então eu não fiz isso. Aí você fala assim, caramba, mas por quê? É uma crença. Na maioria das vezes a gente nem sabe identificar de onde que essas crenças surgiram, como elas foram enraizadas nos nossos pensamentos, mas elas estão lá. Então, tem algumas pessoas que a gente atende no consultório que elas sabem identificar, olha, essa minha crença, eu acho que foi quando eu era criança, eu acho que foi quando aconteceu um acidente, minhas crenças vêm daí. E tem pessoas que não conseguem identificar. Então, qual que vai ser o nosso trabalho? Identificar essas crenças, ter essa percepção dessas crenças e mudar essas crenças da pessoa. Mudar através da mudança de pensamento, através dos pensamentos disfuncionais, vai mudando, vai colocando um pensamento adaptativo no lugar desse pensamento. Ah, mas o que é isso, César? Explica pra gente, o que é trocar um pensamento? Vamos lá, gente. Vou dar o exemplo da pessoa número 2 novamente. O que é um pensamento disfuncional? Será que pensar que homem nenhum presta é um pensamento adaptativo? Talvez não, gente. Talvez seja um pensamento disfuncional. Por quê? Aí as mulheres que estão no grupo vão falar, não, é um pensamento bom, porque homem nenhum presta. Não, não é bem assim. Então, por quê? Porque talvez ela esteja perdendo a oportunidade de conhecer pessoas, seja homens ou seja mulheres, que a gente não pode generalizar. Então esse é um pensamento generalista. Ele está trazendo uma generalização de uma coisa que aconteceu com ela no passado. Então ela vai falar assim, nenhum homem presta. Quer dizer, é um pensamento disfuncional. É um pensamento de que aquilo não é certo. Então a gente vai mudar esse pensamento. Como que a gente mudaria esses pensamentos? Vamos pensar aqui, né? Uma técnica que a pessoa pode usar. Primeiramente você vai perguntar para a pessoa, nenhum homem presta? Não. Aí que técnica que você está usando? O questionamento socrático. Nenhum homem presta? Vamos lá. Não, nenhum homem presta. Por quê?
Ah, porque isso, aquilo, tal, não vale nada, tá. Mas e seu pai? Ah, não, mas meu pai me colocou no mundo. Peraí, mas então você está querendo dizer que o seu pai, tranquilo, ele presta. Ah, o meu pai presta, mas o meu pai... Não, mas o seu pai é homem, não é? Não, ele é homem, mas é o meu pai, tá? Mas ele é homem. Então aí você já começa a fazer perguntas para fazer a pessoa pensar que ela está fazendo uma generalização e não é legal, porque olha, se ela coloca todos os homens não presta, logo ela está falando que o pai dela não presta. De repente ela tem filho. Ah, então você está querendo dizer que seu filho também não presta. Não, mas o meu filho é meu filho, não. Você está falando que todos os homens não prestam. Olha só. E isso também vale para as mulheres, tá, pessoal? Se a gente estiver falando que todas as mulheres não prestam, as mulheres não valem nada, não. Na verdade, assim, mudando aqui da frase, toda generalização ela acaba sendo burra nesse sentido, né? Toda generalização é burra. Por quê? Quando você generaliza, você está colocando todo mundo no mesmo pacote. Então já sabe que é um pensamento disfuncional ali, através do questionamento socrático, através de técnicas. Claro, pessoal, falando aqui parece fácil, mas às vezes a crença da pessoa está tão enraizada, que é difícil você modificar esse pensamento, modificar essa crença. É muito difícil. E assim, por isso que exige o trabalho do psicólogo, por isso que exige o trabalho do terapeuta. A gente está ali realizando esse trabalho o tempo todo, por isso. Porque você acha que é fácil a pessoa vir com esse pensamento, como eu tinha? Ah, se tomar manga com leite você morre. E eu fiquei muito tempo imaginando isso. Nossa, se tomar manga com leite eu vou morrer. E eu acabei de tomar manga, então realmente eu não vou poder... Acabei de comer uma manga, então não vou poder tomar leite. Então eu tinha muito medo disso. Até eu descobrir que não, que eu poderia sim chupar a manga e tomar o leite, foi um processo que eu passei, percebe? Então é isso, pessoal, a gente passa por esse processo. A pessoa que vai chegar no nosso consultório, a pessoa que vai ser atendida aí, ela vai passar por esse processo. Então, para a gente ir encaminhando já para o final, que eu já falei bastante aqui, né? O que acontece? A TCC é isso, gente, é uma forma de terapia, né? É uma forma de terapia, uma das formas de abordagem, né? Que o psicólogo, ele sai da faculdade, ele tem várias maneiras de fazer o seu trabalho, como ele pode não usar nenhuma abordagem, ir para o RH, no RH ele não usa abordagem nenhuma, como ele pode, eu vou usar na clínica, então ele pode usar a TCC, ele pode usar a psicanálise, como ele pode usar a Gestalt, como ele pode usar o humanismo, outras formas de terapia, e ele vai nessa linha. Então, a linha que nós escolhemos, né, nós, os psicólogos que estão acompanhando aqui, obrigado, Edneide, obrigado. A linha que nós, psicólogos, que estamos aqui nos grupos, que estamos acompanhando, é a terapia cognitivo-comportamental. Nada mais é do que uma forma de trabalhar os nossos clientes aí que chegam no consultório. Obrigado, viu, Edneide? Eu espero que tenha ajudado, né, de alguma forma. Eu espero muito que essa live fique gravada, né, para a gente poder disponibilizar no YouTube lá esse vídeo, porque tivemos poucos espectadores ao vivo aqui hoje. Mas tudo bem, pessoal, não tem problema não. O importante é que vocês estão aqui, tá? E agradecer imensamente aí a todos vocês que participaram mesmo, agradecer de coração, tá? Na próxima quarta-feira a gente continua as nossas lives aí. O tema é sempre surpresa, né? Eu sempre trago na quarta-feira, porque algumas coisas acontecem no decorrer da semana e a gente acaba tendo esses starts, né? Vamos falar sobre isso. E realmente foi uma coisa que me chamou a atenção, falar sobre a TCC. É claro que aqui, pessoal, um vídeo muito curto, acho que deu 22 minutos, uma coisa assim. Para falar sobre a TCC a gente precisava de uma aula, né, inteira de pelo menos umas 8, 9 horas para explicar de uma forma, mas eu acho que ficou mais ou menos entendido um pouquinho. Se tiver dúvida, alguma coisa, a gente faz pergunta e a gente vai conversando aí no grupo. Legal, pessoal? Como já ficou muito grande aqui, vou me despedir de vocês. Até a semana que vem. A gente se vê na próxima live aí, pessoal. Abraços e muito obrigado por ter ficado até o finalzinho aí. Tchau, tchau. A Edneide está falando que já teve que explicar para psicólogo que é TCC. É verdade, Edneide. É verdade. Eu tive que ler aqui porque o celular está do lado. É verdade, Edneide. Então, assim, você imagina, se a gente tem que explicar para psicólogos o que é a TCC, você imagina para uma pessoa leiga que está acompanhando a nossa live aqui, imagina como que a gente tem, né? Como que a gente tem que
passar, entendeu? Então, assim, é muito bom a gente ter essa noção de explicar e tudo. Eu faço isso sempre no consultório, né? Explico para a pessoa na primeira sessão e tudo, mas como a gente está fazendo live, aí vem muitas perguntas, então o pessoal tem essas dúvidas, mas muito bom, Ednei, de sua colocação, viu? Bacana mesmo. Realmente é verdade. Às vezes a gente tem que explicar até para um colega, né? O colega, ele saiu... Esses dias mesmo aconteceu. Tem uma moça lá que ela foi acompanhar uma outra moça no consultório e ela estava assim, só acompanhando, mas ela falou, sou formada em psicologia, mas eu nunca atuei porque depois eu fui trabalhar no RH, coisa assim, e nem sei como que é clínica. Aí eu falei da TCC, ela, que é isso? Conclusão de curso, entendeu? Muito, muito interessante, pessoal, mas eu vou indo aqui para não ficar muito grande aqui, tá bom, pessoal? Até a próxima aí. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Abraço a todos, muito obrigado aí pela participação, Edneide, e até semana que vem. Ah, gostou, Rose? Que legal. Bacana, obrigado, Rose, pela participação, viu? A Rose tava aí bem quietinha, né? Aí falou agora, obrigado, Rose, pela sua participação, viu? Que bom que você gostou. Então, pessoal, na semana que vem estaremos aqui novamente com mais uma live aí, essa ficando gravada e disponibilizo lá para vocês, tá bom? Abraços, pessoal. Até